E a notícia é: INSS volta a pedir suspensão dos projetos da revisão da vida toda para quem quer se aposentar. Nós estamos recebendo o Dr. Cássio Benedito, ele está aqui para nos explicar sobre esse assunto. Bom dia, Dr. Cássio. Bom dia, Ellen, bom dia a todos os ouvintes. É um imenso prazer poder estar aqui para falar de um tema que repercutiu muito agora nesse final de semana, não só no mundo jurídico, mas também em relação aos segurados do INSS. Então a repercussão foi muito grande dessa manifestação, dessa decisão do Supremo Tribunal Federal. Tá, mas o Supremo tomou essa decisão por pedido do INSS, né? Exatamente. Então, é praticamente assim, né? O Supremo, na verdade, ele se manifesta se invocado for. Isso é uma regra do direito, ou seja, ele foi provocado a se manifestar através de uma petição feita pelo INSS. Isso é fato. Eu falo isso por quê? Porque às vezes tem algumas pessoas que não são muito chegadas lá no Tribunal de Justiça e aí falam assim, nossa, você viu o que o Supremo fez? Você viu que o STF aprontou com a gente? Então é o seguinte, o Supremo ele só deu o direito que foi pedido pelo INSS. Mas isso é definitivo, doutor? Não, de forma alguma, não é uma decisão definitiva. Na verdade, primeiro explicando em poucas linhas o que é a revisão da vida toda, né? Como é chamada, ela tem esse apelido de revisão da vida toda, que tem direitos aposentados, pensionistas do INSS. É específico, então, para quem contribuiu para o INSS. Não entra aí os órgãos públicos, aí, os servidores públicos, tá? Então, na verdade, essa revisão, o que ela trata? Ela trata de você colocar todos os valores do salário e contribuição dos segurados durante ao longo da vida do segurado. Daí o nome, veja só, revisão da vida toda. Na medida em que se coloca todas as contribuições feitas, e como era feito o cálculo antes do INSS, ele fazia só de julho de 94 para frente, esquecia as médias salariais anteriores. Então, isso, na verdade, essa tese o Supremo Tribunal Federal confirmou que merece revisão, sim. Agora, a suspensão, propriamente dita, dentro da tua pergunta, foi uma manobra, pode-se dizer assim, do INSS, com uma alegação de que não vai dar tempo dele realizar todos esses cálculos em tempo hábil, então ele precisa de um tempo para se preparar. Ah, tá. Então, só para você entender, se você trabalhou num lugar onde você ganhava R$6.000 por mês, antes de 94, e aí agora você trabalha num que ganha um salário mínimo, se você aposentasse agora, por exemplo, você iria ficar com base nos últimos salários. Na revisão para a vida toda, fazia com base desde lá atrás, onde você um dia ganhou 6.000, não é isso, doutor? Exatamente. O exemplo, a forma como você exemplificou aí, em linhas gerais é isso mesmo, ou seja, buscar as contribuições anteriores a julho de 94, e com isso o que vai ocorrer? Não é para todos os segurados. Pode ocorrer de dar um cálculo positivo, como nós falamos do direito. O que é cálculo positivo? Mudar os valores de referência e melhorar a aposentadoria ou pensão por morte no caso dos segurados. Eu falei você que vai se aposentar, mas quando a gente fala na palavra revisão é para quem já está aposentado e quer fazer a revisão. Só que, né, tudo tem dois lados. Pode ser que, diante dessa revisão, você tenha um aumento no valor da aposentadoria ou uma diminuição, né, doutor? Exatamente. E é muito interessante essa observação na medida em que não é para todo mundo, não seria todos aí os segurados. Por exemplo, quem ainda está contribuindo não tem, quem não é aposentado não tem o direito da revisão da vida toda. E também quem aposentou a partir de novembro de 2019, ou seja, de novembro de 2019 para frente, esses daí também não terão direito a essa revisão. Por que não terão? Porque eles foram atingidos por essa reforma que teve agora em novembro de 2019. Então, para essas pessoas, me aposentei em novembro de 2019 para frente. Essas pessoas não terão o direito, né, esses beneficiários não terão o direito da revisão da vida toda. Outro fato também muito importante, né? No direito nós temos um instituto chamado decadência.
Tá? O que seria decadência? Você tem um prazo. No direito, tudo lida com prazos. Você tem um prazo para reivindicar. Tá? Então, como que funciona esse prazo? É 10 anos da data de que a pessoa aposentou. Então, digamos assim, a pessoa aposentou em 2011, a título de exemplo. Logo, ela tinha 10 anos para pedir a revisão. Agora nós estamos em 2023. Então, ela não tem mais o tempo, o direito de peticionar, de pedir a revisão da vida toda. Então, são uma série de nuances, uma série de fatores aí, e não quer dizer que todos terão esse direito. E é muito importante colocar, porque isso também desarma os argumentos do INSS. O INSS, ele alega que parece que vai ser o fim do mundo, que todo mundo tem o direito e os cofres não suportarão essas revisões, e isso não é fato. São poucas, não é todos que terão esse direito. Daí o porquê o impacto financeiro, talvez o INSS exagera nesse impacto financeiro, tentando, na verdade, influenciar aí na decisão do Supremo Tribunal Federal, no sentido em que o impacto financeiro é muito grande e, de fato, não é tão representativo como o INSS alega. Como é que ficou agora, então, depois da reforma? Quem está para se aposentar? Quem vai se aposentar daqui para frente agora? Como que é feito o cálculo? É muito importante a tua pergunta a título de esclarecimento. A reforma de 2019, ela veio praticamente a mudar toda a forma de cálculo dos aposentados, das pessoas que estão para aposentar e quem aposentou posteriormente a novembro de 2019. Ellen, é uma série de regras. Então tem a regra, por exemplo, o pedágio de 50%. É uma das regras que o beneficiário vem utilizando e muito nos escritórios. Que era aquela pessoa que em 2019, ela teria, o homem, 33 anos de contribuição ou mais. Perceba-se que ele não tem o 35, ele tinha 33 anos ou mais. E a mulher, ela teria 28 anos de contribuição ou mais. Por quê? Porque o tempo da mulher, à época, era 30 anos de contribuição, para aposentar-se por tempo de serviço, e do homem era 35. Então, quem estava próximo ali dos 2 anos para se aposentar, 1 ano, enfim, para se aposentar, ela vai utilizar o seguinte critério para efeitos de cálculo do salário. E para efeitos de ver se a pessoa vai ter o direito ou não. Faltou 1 ano, você contribui, então, 50% desse ano que faltava. Digamos que o homem, 34 anos, faltava 1 ano. Então ele trabalha em tese 1 ano e meio, contribui 1 ano e meio para ter essa aposentadoria. A mulher segue o mesmo raciocínio. Ela tinha 29 anos, faltava 1 ano. Então acresce aí desse ano 50% a mais da contribuição. Então pula para 1 ano e meio. Essa é uma das regras. Uma hora que interessante. Aí tem a regra 100%. Que para esses que não estavam próximos de aposentar, mas faltava 4 anos, então ele contribui 8, que seria 100% das contribuições faltantes. Tem os impactos que teve em relação às aposentadorias insalubres e também da aposentadoria por idade. Então, é uma série de regras que temos que observar, e por tabela e por cálculo deve ser feito um estudo previdenciário, é prudente que se faça, até para a pessoa poder optar pela melhor aposentadoria. Doutor, vou dar um exemplo. Eu tenho 30 anos pagos para o INSS, só que eu não tenho ainda a idade para me aposentar. Então, com que idade eu vou conseguir me aposentar? Parece que é uma soma, né? Da minha idade com o tempo de contribuição. Só que com isso eu vou contribuir 35, 36 anos para o INSS. É exatamente isso que está ocorrendo. Então, por exemplo, tem outra formatação de aposentadoria. São várias regras. Essa que você está dizendo é aposentadoria por pontos. Aí é uma junção que ela vai variando ano a ano. Então, a pessoa precisa de atingir um determinado tipo de pontos, que pode variar de ano a ano, sendo homem ou sendo mulher, são regras diferentes, fazer essa conversão e, de fato, alonga-se muito. Inclusive, uma das aposentadorias, eu posso dizer que, na verdade, para quem não contribuiu muito, na verdade, que não tem muita contribuição, que a pessoa precisa de analisar ou não se convém continuar contribuindo ou não, é a aposentadoria por idade. Olha que interessante que ficou. O homem, 65 anos, agora com as mudanças, e a mulher, 62 anos. Mas bastando, na regra antiga, que tenha 15 anos de contribuição.
Então é interessante, na medida em que a pessoa vai fazer um estudo previdenciário, para observar a necessidade de contribuir ou não, de continuar contribuindo ou não para efeitos de aposentadoria, é claro. Então são muitas regras que existem que tem que observar caso a caso. O senhor ter uma ideia. Eu tenho 50 anos e 30 anos de contribuição. Se eu me aposentar com 62 anos, eu vou contribuir 42 anos para o INSS. É um absurdo. Sem dúvida, essa regra, na verdade, foi uma transição muito dura, né? Faltou aí, uma opinião, é claro, que a sociedade civil como um todo participasse mais desse debate, porque agora houve uma dificuldade imensa para as pessoas se aposentarem. Mas é muito importante, volto a dizer, para verificarem as regras. Dependendo do tempo que a pessoa tem de contribuição, interessante seria ela ver qual é a regra melhor, até para ter um melhor benefício. Tá, só para encerrar, as pessoas que estavam já com advogado, fazendo a revisão, né, estavam inclusive para receber, né, o resultado dessa revisão, se tinha mais, se tinha menos, que estava nesse processo, com a suspensão, como é que fica? A suspensão do processo, na verdade, ela paralisa o estado onde o processo se encontra. Tá? Se o juiz já chegou a sentenciar, ele parou ali na sentença. Se o juiz ainda nem tomou nenhuma decisão, ele para ali. A pessoa não perde, não há um recuo. Todos os atos são aproveitados. Na verdade, o que ocorre é o seguinte, que o INSS está falando e o ministro Alexandre de Moraes, no caso, optou pela suspensão do processo. Vamos nos organizar, o INSS está dizendo isso, para que nós possamos fazer esses cálculos corretos nas ações que forem procedentes. Porque olha que interessante, um dos argumentos do INSS é plausível, não é que... não, o INSS também ele está totalmente errado, não é isso. O que ele alega, isso que convenceu o ministro do Supremo Tribunal Federal, é que de 82 para trás, o sistema da Previdência não era informatizado. Então, um exemplo, as pessoas que trabalhou lá em 80, 81, 79, muitas vezes, esses valores de contribuição, veja bem, pode ser que não esteja lançado no CNIS, que é o cadastro da pessoa. Então, eles vão ter que se aprimorar através de programas contábeis, enfim, para poder atualizar. Porque olha outro fato também interessante que vem ocorrendo. Muitas das decisões, o juiz liminarmente já está mandando cumprir. E eles não têm estrutura para fazer esses cálculos. É essa a alegação do INSS e que convenceu o ministro do Supremo Tribunal Federal para optar pela suspensão do processo. Isso não quer dizer que está discutindo mais o mérito, se está certo ou está errado. A questão é como vamos fazer isso. A Silvia Reginaldo está perguntando aqui, só para a gente encerrar. Bom dia, Ellen, doutor Cássio. Eu tenho 51 anos e 31 anos de contribuição. Sou autônoma. Quais seriam as minhas possibilidades? Ela tem 31 anos de contribuição. É importante observar se a Silvia, à época, em novembro de 2019, o tempo que ela teria de contribuição. Porque podemos sugerir aí até, no caso específico, a aposentadoria do PEDAR 50%, porque ela é interessante. Digamos que no fim de 2019, né, como já foi dito, ela teria ali 28 anos de contribuição. Ela faltava ali para a mulher, veja bem, faltava 2 anos. Esses 2 anos reverte-se em 3, que ela pagaria um pedaço de 50%. Aí bastaria contribuir 50% do período faltante para ter o direito da aposentadoria pedágio de 50%. Mas é muito importante, viu, Silvia, que simule, que faça uma simulação antes, que há casos em que compense a pessoa retardar. E eu explico por quê. Retardar e optar por uma aposentadoria melhor. Né? Isso tem que fazer cálculo. Não tem praticamente a gente falar aqui sem fazer esse cálculo. Porque olha que interessante. Digamos que ela opta por essa aposentadoria. A pessoa que sempre recebeu na faixa de um salário mínimo, veja bem, sempre recebeu um salário mínimo, ou próximo disso, um pouco mais, tal. Para essas não vai impactar muito. É interessante pegar rapidamente a aposentadoria que tem, porque não vai mexer no cálculo. O INSS ele não paga um benefício, uma aposentadoria menor que um salário mínimo, então o cálculo não vai dar menor.
Mas, para quem tem uma média boa de contribuição, ela tem que analisar todas as regras. Então, isso serve. Da mesma forma, aproveitando aqui a audiência do programa, para as pessoas também que esperançosas com essa tese da revisão da vida toda, que se atente, para quem sempre ganhou um salário mínimo, ou próximo disso, essas revisões também não vão surtir efeito, porque a pessoa sempre teve na faixa de um salário. Então, era para quem ganhava bem, como já foi dito aqui, mas agora reforçando isso, anterior a 94. Já ainda dentro, finalizando a pergunta aqui da ouvinte, é que teria que fazer cálculo, mas se o salário que a pessoa sempre contribuiu altera-se muito, sempre foi na média de um salário, é interessante já pegar a aposentadoria já mais rápido, é claro.